sejam todos muito bem-vindos, alunos e alunas, a mais um episódio do nosso EduCast. Eu sou a professora Maria Raquel Marins e hoje nós vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial na educação. Ao meu lado eu tenho o professor Sérgio Cardoso, ele que é o nosso curador líder da área de TI, e temos também o nosso convidado de hoje, que é o professor Carlos Eduardo Melo. Sejam muito bem-vindos, queria agradecer, a disponibilidade de vocês e, na verdade, queria passar a palavra agora para o nosso anfitrião do episódio, professor Cardoso. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse novo EduCast. A gente vai aqui abordar um assunto bastante interessante que está muito aí na crista da onda, que é a parte da inteligência artificial sendo usada na educação. Então, agradeço à professora Maria Raquel pelo convite de poder participar e também agradecer a presença do professor Carlos Eduardo, que na realidade é o Cadu. Então, assim, quando a gente fala Carlos Eduardo, nem todo mundo vai saber quem é, mas quando a gente fala Cadu, a gente já sabe quem é. Então, gostaria de agradecer a sua presença, Cadu, de participar. O Cadu, ele é professor, pesquisador na Unirio, trabalha muito com a parte de ciência de dados, na parte de inteligência também artificial. E eu queria que você agora, Cadu, falasse um pouquinho da sua experiência, como é que você trabalha, como é que está a sua área de atuação. Bom, primeiro eu agradeço o convite. Eu acho uma excelente oportunidade, Bom, eu trabalho nessa área desde 2005. Então, eu comecei a me interessar pela área de dados e de modelos de inteligência artificial já na graduação. E aí, engrenei e nunca mais parei. Fiz a formação clássica, de pesquisador e professor universitário. Então, eu fiz graduação em Ciência da Computação na UFRJ, depois eu ingressei na COP, no Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COP. Posteriormente eu fui para o doutorado, fiz o meu doutorado no modelo que é um modelo diferente, chamado cotutela, que você passa um período numa universidade, um período em outra, e recebe o diploma das duas, inclusive. Fiz, então, 3 anos na França e 2 anos no Brasil, na COP também. Na França eu fiz na École Centrale, que agora é a Universidade Paris-Saclay. Bom, e aí, posteriormente, eu ingressei na carreira acadêmica da Universidade Federal, das universidades federais, e estou na Unirio atualmente, onde eu coordeno lá o grupo de Ciência de Dados para o Bem-Estar Social, que é um grupo de pesquisa voltado para essa área de aplicação. Bacana. E é um grupo bastante interessante, porque você vê que é para pensar no bem-estar social, Então, pensar como é que toda essa ciência de dados, a inteligência artificial, ela pode trazer benefícios, para a sociedade como um todo, E aí, a gente fazendo associação do que a gente está falando aqui da parte de inteligência artificial, porque é o assunto da onda, que todo mundo está preocupado, principalmente por causa do ChatGPT, que ficou popular, principalmente esse ano, e a gente fica pensando, vem cá, como é que vai ser o impacto disso, Como é que a inteligência artificial, como é que ela vai impactar na educação, em vários aspectos da sociedade, mas a gente pensa aqui, no nosso lado aqui de educação, como é que isso vai impactar a educação. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, qual é a sua visão em relação aos impactos, principalmente para os alunos de tecnologia da informação, os alunos na área de TI, que já estão cursando, que vão entrar, como é que a inteligência artificial ela vai impactar? Como é que pode acontecer para eles? Bom, assim, são 2 perspectivas que a gente pode ter em relação à inteligência artificial. Eu acho que tem a perspectiva positiva, que você vai ter uma ferramenta que vai acelerar a sua capacidade, a sua produtividade, que vai permitir que você consiga aprender mais tecnologias mais rapidamente. Eu acho que isso é quase que instantâneo, esse benefício que a inteligência artificial vai trazer, ou está trazendo já, Por outro lado, ela acaba também automatizando determinados processos e atividades que um profissional de TI faria, que hoje é contratado exclusivamente para fazer isso, e ele vai acabar não precisando mais desempenhar essa atividade, porque vai ser substituído, enfim, por um modelo de inteligência artificial, por uma inteligência artificial. E então, naturalmente, isso vai sofrer algum nível de adaptação. Mas é uma área que está tão pujante que a gente não pode simplesmente chegar e dizer assim, mas vai eliminar todas essas atividades e a gente vai, enfim, essas pessoas vão ter que se readequar. Bom, naturalmente elas vão ter que se readequar, mas nesse processo
de engajamento da tecnologia nessas novas atividades, em particular na educação, surgirão outras oportunidades e outros desafios que vão demandar de novas pessoas, enfim, de muita gente. Então, se eu tivesse que fazer um paralelo da inteligência artificial com outras tecnologias que a gente já experimentou na sociedade nos últimos 100 anos, né? Eu acredito que a inteligência artificial, na verdade, ela vai destravar várias barreiras de atividade econômica, enfim, de negócios, e que vai fazer com que a nossa economia e com as oportunidades cresçam ainda mais. Eu não tenho essa perspectiva negativa de que a inteligência artificial vai acabar com tudo. Isso não, assim, desde que eu entrei para a universidade, eu escutava que desenvolvimento de software ia acabar. Que as pessoas iam simplesmente definir um modelo do como seria o software e você teria lá um mecanismo que geraria código-fonte automaticamente. Repara que demorou 20 anos para experimentar alguma coisa parecida com isso, e mesmo com um bom nível de maturidade que a gente tem em inteligência artificial, ainda há muito o que se fazer dentro da área de desenvolvimento de software, né? E um ponto que eu acho que para encerrar essa linha de raciocínio, que é muito importante, a gente entender o seguinte: olha, o mais desafiador em qualquer tarefa técnica é a compreensão da necessidade humana e como você traduz ela para a tarefa técnica. E isso eu não acho que a inteligência artificial, no momento como está, no momento, né? Ela seja capaz de alcançar, né? Porque requer um nível de empatia que o ser humano desenvolve, ou seja, de saber se colocar no lugar do outro, de pensar como o outro, de tentar fazer esse exercício, que a tecnologia ainda não ultrapassou essa barreira. Pode ser até que em algum momento chegue, mas acho difícil também. Até em cima desse assunto, quando teve eu recebia recentemente até um meme, né, falando até justamente sobre essa questão até do desenvolvimento, né? Porque se for tão automatizado, vai depender de que o cliente saiba definir exatamente o que ele quer, né? E isso é um grande problema. Então você peraí, então eu já vi que ainda tem espaço para trabalhar, porque eu preciso fazer justamente essa interpretação da necessidade do usuário, da necessidade do cliente, transformar aquilo ali numa aplicação. E aí, assim, pegando um pouquinho do que você falou, você falou do aceleramento do processo da educação, né? Que a IA ela vai ajudar nesse processo de acelerar o aprendizado. Já tem alguma ferramenta você tem usado? Você conhece algum local que esteja utilizando alguma ferramenta, alguma aplicação de inteligência artificial que está conseguindo já ter algum ganho, né? Bom, olha, a gente tem as ferramentas, elas estão digamos assim, suavemente introduzidas em várias ferramentas educacionais que a gente tem hoje, né? Em ferramentas de software e tal. Então, quando a gente usa o celular e o celular, por exemplo, expõe os ícones que tem mais chance de você estar precisando numa ordem de importância, aquilo ali em certo nível, a inteligência artificial funcionando. Ou seja, um modelo matemático. Inteligência artificial é um modelo matemático. E é matemática. Bom, então, e no dia a dia, o que a gente vem experimentando principalmente na área de desenvolvimento de software, tem várias ideias, né? Esses ambientes de desenvolvimento de software, né? Que é onde a gente vai programar. A gente já tem o embarque de várias ferramentas que aceleram esse processo. Então, desde a autocompletação de texto, né? De código. E a gente agora está experimentando novas barreiras que estão sendo ultrapassadas, que assim, agora você não só mais tem, sei lá, completa o texto, na verdade ele completa quase que a ideia que você gostaria que fosse programada. E isso é legal, isso acelera muito, principalmente na hora de aprender. Eu acho que eu dou aula de programação há muitos anos, programação em Python básica, e uma coisa que eu tenho experimentado nos últimos anos, em particular no último ano, com o ChatGPT e com essas ferramentas parecidas com o ChatGPT, é que os alunos hoje eles conseguem superar a barreira da tela em branco com muito mais facilidade. Porque antes o grande problema é ler o exercício e traduzir ele para um programa. Mas tem ali, aliás, existe esse nome, né, para redação, né, que é a síndrome do papel em branco. Que você tem um papel em branco, você precisa produzir uma redação. Na programação é a mesma coisa. E essas tecnologias, elas vão ajudar você a romper essa primeira barreira, e isso faz com que com que o aluno tenha mais confiança. Então, porque é importante, no processo de aprendizado, ele não é só um processo estritamente técnico, você tem que trabalhar essas características humanas ali, de confiança e tal. Sim. E eu acho que a inteligência artificial, nesse ponto,
tem muito a contribuir. Então, a gente, assim, nessa contribuição, né, como você bem colocou, da gente poder partir, né, não sair da tela em branco, né, ou como é típico, né, sair do Olá Mundo para alguma outra coisa, né? Exatamente. Você passa aquela atividade para o aluno e ele fica ali perdido, por onde eu vou, né? O que eu vou fazer? Isso vai ajudar bastante. Então, assim, a gente consegue até enxergar então, que tem uma possibilidade da IA contribuir para uma personalização do ensino. Entendeu? Sim. Como você falou, né? Não é só simplesmente técnico, né? Existe soft skills que também têm que ser tratadas. Então, seja na soft skill, seja na hard skill, então a gente consegue visualizar então que tem uma boa possibilidade dessas ferramentas de inteligência artificial, elas contribuírem para a gente conseguir fazer essa personalização, né? Sim, e eu vou um pouco mais além. Eu acho que não só a personalização, mas também o que a gente pode chamar de educação de precisão, que é você conseguir identificar especificidades muito pontuais naquele indivíduo e você conseguir fazer uma entrega de educacional, né? Ou seja, desde um feedback de um exercício ou até a proposta de exercícios específicos para você conseguir ir lá naquela lacuna de conhecimento que ele ainda não cumpriu, que ele ainda não celebrou, e investir mais naquilo. Então, eu acho que a gente vai chegar nesse patamar em breve, a gente já tem coisas muito amadurecidas para isso. E o bacana é que é uma área que ela fala muito com neurociência, ela fala muito com outras áreas que não tem absolutamente nada a ver com a área de tecnologia ou ciência da computação. Isso é bem interessante. E se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho que assim, essa área toda de IA, ela vai se tornar necessária em todas as áreas. Há 10 anos atrás, eu tive uma conversa com um grande amigo meu, que é o professor Elias Barenboim. Ele é professor da Universidade de Colômbia, ele é contemporâneo meu na UFRJ. E ele, especialista em inteligência artificial, ele falava assim, há 10 anos atrás, olha, a discussão na Universidade da Califórnia há 10 anos atrás era que todo o departamento da Universidade da Califórnia tinha que ter um especialista em ciência de dados e inteligência artificial para conseguir ser capaz de identificar as oportunidades e desafios aonde a ciência de dados e inteligência artificial poderiam ser aplicadas para resolver problemas daquelas áreas. Então, e as ciências humanas são, acho que, a principal fronteira nesse sentido. Sim, sim. Então, assim, a gente vê o lado que você bem colocou, né? A gente tem a personalização, né? Porque aí o cara vai ter feedbacks, né? Personalizados, vai poder direcionar o aluno. Não, olha só, né? Essa lacuna, né? Isso é fantástico. Eu já até vi algumas soluções para o Enem, por exemplo, que mapeia, né? Eles, com a base de questões, né, do Enem, ele vê quais são os conhecimentos, vê como é que os alunos estão respondendo aquelas questões e diz, cara, você está fraco nisso. Né? Que eu acho que sim, seria muito bacana se a IA conseguir trazer essa informação para a gente. Por exemplo, a gente passa um exercício de programação, né, para o aluno. Você vai ter que implementar resolver um determinado problema. E, às vezes, o aluno ele vai ter dificuldade, não é porque ele não está entendendo a programação, mas, na realidade, é uma lacuna que ele teve no ensino médio, que, de repente, ele não sabe fazer o logaritmo. E você precisa implementar alguma coisa com o logaritmo ou com uma função matemática qualquer, né? E aí essa ferramenta poderia dizer pra gente assim, olha só, esse aluno está com deficiência nesse ponto, né? E aí fala assim, cara, agora você... E aí você entrega para ele assim, olha só, estuda isso. Entendeu? Vai aqui nesse pontinho aqui, isso aí vai ser bacana, né? Então, isso vai ser fantástico, né? Então, é como você falou, já 10 anos atrás o cara estava tendo essa visão. E como você falou, não só em TI, né? Todas as áreas, né? E ainda tem um ponto bem interessante que o exercício da inteligência artificial, ou seja, da aplicação dela nesses problemas, faz com que a gente tenha que modelar o comportamento humano, do ponto de vista cognitivo, de uma maneira mais explícita. Porque, bom, assim, uma forma de você usar esses modelos de linguagem como o ChatGPT é através de técnicas que a gente chama de few shot learning, ou seja, que são pequenos passos que você descreve como ele deve agir para você depois indicar qual é a tarefa que ele deve realizar. Então, vamos pensar assim, você tem um exercício que você gostaria que o aluno desempenhasse. Vamos pensar um exercício de física, tá? Então, exercício de física para o aluno resolver. Só que resolver um exercício de física requer várias coisas. E aí, como é que você organiza as ideias desse processo? Quando a gente pega a IA, bota ela para tentar resolver um exercício do Enem, ou de física do Enem, a gente precisa explicitar isso para a IA.
E aí, onde é que a gente vai buscar? A gente vai beber das fontes de como explicitar isso. A gente vai ter que beber lá na pedagogia, em todas essas áreas, na filosofia, como organiza-se as ideias. Porque o exercício de física não é simplesmente pegar e resolver. Você tem que entender, são vários passos que estão embutidos no nosso processo que a gente não externaliza muitas vezes. Que é identificar quais são as variáveis incógnitas, quais são as variáveis dadas, quais são os métodos, qual é o método de solução que eu vou precisar aplicar ali, quais são, digamos assim, os artifícios algébricos que eu vou me beneficiar para resolver. Então, tem vários passos que, para você botar IA para resolver aquilo corretamente, você precisa explicitar tudo. Então, ela é inteligente, mas nem tanto. Não, nem tanto, né? Depende de como você entra com o dado. Depende não só do dado, mas também da forma das hipóteses de modelagem que a gente vai usar. Inclusive, elas para o ser humano podem ser boas e para a IA não serem tão boas assim. Inclusive, isso é um ponto importante. Uhum. Nem tudo que a gente modela para o computador funciona para o ser humano e vice-versa. E vice-versa. É diferente, né? E aí, quando a gente pega... você falou aí da modelagem, né? A gente pode pegar até que uma grande oportunidade que vai ter para muita gente trabalhar é justamente pensar nisso. Como você vai entrar... Você tem o lado, vamos assim, vou chamar de background, né? Que é o lado lá dentro da ferramenta de IA. Né? Que aí vai estar o pessoal especialista nisso trabalhando. Mas vai ter o cara que vai trabalhar na parte do front da IA, que é justamente quem vai poder imputar essas informações, como você vai imputar essas informações. Não é simplesmente você pegar uma ferramenta de IA generativa, que a gente fala de forma muito comum do ChatGPT, mas existem outras soluções, e você achar que vai colocar lá qualquer coisa que ele vai te resolver o problema. Essa é a resposta. Ele provavelmente, assim, a gente tem feito alguns testes, às vezes vem as respostas erradas, ela entra em loop, ela não consegue chegar... Então, depende muito realmente de você saber entrar. Dar o comando. E, ou seja, é uma oportunidade nova, né? Como você falou, você pode até tirar algumas funções que são rotineiras, né? Vamos dizer assim, que podem ser substituídas por robôs, mas você destrava outras oportunidades. Uma dessas é trabalhar com isso, né? Sim. E no campo da pesquisa científica tem muito a desbravar, né? Porque muita gente acha que assim, agora que a gente tem uma IA super inteligente funcionando na indústria, que acabou a pesquisa em IA. Na verdade, assim, a pesquisa IA ela vai tender a virar uma commodity no sentido da ferramenta da IA, ou seja, à medida que você vai tendo cada vez mais complexidade no modelo de uma inteligência artificial, como o LLM, né? Como o Large Language Model, né? Como o ChatGPT. Isso se torna, obviamente, uma brincadeira para poucas empresas e universidades. Na verdade, as universidades acabam até saindo disso, tá? Mas, por outro lado, você passa a ter um produto, né? Ou seja, pegar o ChatGPT, ele passa a ser, na verdade, um novo ser em que a gente tem que investigar as capacidades e as habilidades que ele consegue oferecer. E aí os desafios metodológicos são enormes. Então, assim, pensa que o ChatGPT é um novo ser que a gente acabou de criar e a gente quer saber de que ele se alimenta, o que ele é capaz de fazer, se ele é capaz de mentir, se ele é capaz enfim, de construir, de analisar um sentimento, se ele é capaz de resolver uma questão de física, se ele é capaz de fazer conta. Então, isso tudo precisa ser pesquisado, porque são modelos extremamente complexos. Quem criou esses modelos... Repara, quando a gente fala isso, né, é um conjunto de matrizes, é multiplicação de matrizes. Uhum. Então, ninguém sabe, nem quem produziu lá na OpenAI ou qualquer empresa que seja, eles não têm noção do que de fato aquilo é capaz de entregar em termos de habilidade emergente. Tá sendo descoberto, né? Pois é, e aí eu acho que tem muitos desafios legais para a área de ciência, né, seja para investigar isso, e além dos desafios das aplicações, que é como é que se aplica e faz funcionar de fato. Né? Sim. E até você falou de um ser e tal, de como é que se alimenta, veio na minha cabeça aqui, né? Para nós, um pouquinho mais antigos, né? Um Tamagotchizinho novo, né? Sei exatamente. É isso aí. É o novo Tamagotchi, né? Exatamente. Entendeu? Que lá atrás, lá, a gente brincava com aquele negocinho lá, agora o nosso Tamagotchi ali. E eu acho que deve ter muita gente que deve estar fazendo isso. Assim, seja, né, numa pesquisa mais sistematizada, vamos dizer assim, né, de uma universidade, mas empresas, até nós seres humanos brincando, né, e vendo o que está acontecendo, testando, né? E até você falou assim, o que acontece, uma das coisas que já deu para ver que ele já até mentiu, né? Sim, pois é, a questão toda que eu acho interessante é que cada vez mais, eu acho que com a IA nesse patamar, e por ser algo extremamente novo, o que eu percebo é que
a necessidade do pensamento metodológico científico, ela se torna maior dentro das empresas que vão aplicar IA. Porque o que acontece? Você não pode pegar o ChatGPT, fazer 3, 4 exemplos anedóticos e dizer, legal, vou marcar isso aqui no meu produto e vou botar para usar. Porque você precisa ter garantia que aquilo vai funcionar sempre, ou com uma certa... um certo percentual... na média, uma confiabilidade alta. Isso. Né? E aí essas empresas agora, elas passam a ter um desafio metodológico, que é o mesmo desafio metodológico que o cientista tem. Que é como é que você cria um método para você investigar as capacidades daquela tecnologia dentro daquele cenário de aplicação, para você conseguir, de fato, garantir um certo nível de confiabilidade para você entregar um produto. Né? Porque você não pode querer entregar um produto e você não saber qual vai ser o resultado, né? Porque exatamente. A pessoa fazer uma pergunta, alguma coisa, ele dá uma resposta enviesada, né? Tem uma tendência ali de não vou dizer necessariamente mentir, mas só levar para um lado. Né? Eu fiz uma provocação lá com o ChatGPT, onde eu passei uma questão, né? E que essa questão tinha... né, 4 assertivas, né? E fiquei perguntando para ele me dizer quais que eram as verdadeiras, quais que eram as falsas. E ele realmente começou a enrolar. Até falando assim, ó, a 1 e a 4 eram as verdadeiras. Aí perguntei, por que a 2 e a 3 são falsas? A resposta dele foi, não, você está certo. A 2 e 3 são verdadeiras. A 1 e 4 é que são falsas. E ele entrou em loop. Tá? Acho que a grande questão para o usuário, assim, é entender que ele não pode buscar aquilo como fonte primária. Ele precisa ele precisa saber a resposta, né? Assim, na realidade, assim, o que eu vejo muito é que ele é uma grande ferramenta, como a gente comentou aqui no início, para você poder ajudar a você ter um impulso, né? Você conseguir dar uma evoluída um pouquinho mais rápido, mas não pode achar que ele sempre vai te dar a resposta certa, né? A gente não tem uma confiabilidade ainda, né, tão alta de garantir que qualquer assunto que eu vou tratar, qualquer coisa que eu vou perguntar, ele vai sempre acertar. Isso é assim, você tocou num ponto sensacional, porque ele tem a ver com o desafio da próxima geração. Na minha percepção, nunca foi tão necessário pensamento crítico. E assim, vai ser uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque hoje você tem uma tecnologia que é capaz de te produzir um texto sobre qualquer assunto, mesmo que ela desconheça aquilo. Então, o que vai te sobrar para saber ler aquilo e saber se é fake ou fato, né? Ou se é simplesmente uma alucinação, é o teu espírito, teu senso crítico. E então isso é um exercício que eu acho que as escolas primárias e a educação infantil vai ter que trabalhar muito, a sociedade vai ter que refletir muito o projeto de educação que a gente tem, assim, os modelos de educação, né? Quer dizer, hoje a gente repete um pouco os modelos de educação que a gente usava na década de 30 para formar, sei lá, um engenheiro. Tá? Então, e à medida que o tempo passa, isso vai diminuindo, mas ainda é o mesmo modelo. Muita coisa ainda. Então, é importante para um engenheiro saber, sei lá, que a derivada de x ao quadrado é x e tal. Ele tem que saber, mas só que ele tem que aprender de uma outra forma, né? Pois ele tem que passar a conseguir olhar para aquilo não com a mesma preocupação que tinha de ter que memorizar a fórmula e por aí vai, mas ele passa a ter que ter uma visão crítica daquilo ali, para saber se o resultado que foi dado aqui... Sobretudo dos resultados, né? Então, e é claro, isso em várias áreas, né? Principalmente nas áreas onde a retórica é o principal instrumento de trabalho, como a política, como a educação. A retórica ela é muito importante e eu acho que até comentando um pouco sobre o que o Yuval Harari tem mencionado por aí, né? E a preocupação dele com a questão da IA generativa, é justamente isso. Porque ele fala assim, a grande ferramenta do ser humano é a retórica. O ser humano só é ser humano, né? Quer dizer, só se desenvolveu por causa da sua capacidade retórica, de construção de narrativas que fazem com que grandes populações caminhem nessa direção. E hoje a gente tem um negócio, um alien, como ele próprio define, que é uma coisa extraterrestre, né? Uma coisa que não é natural daqui, né? E que é capaz de construir uma narrativa. Então, isso tem um desafio muito grande do ponto de vista educacional. Eu acho que o pensamento crítico é central nessa. Não, isso eu concordo contigo. É realmente você ter a capacidade de olhar para aquilo ali. Porque, assim, existe eu tenho a preocupação, eu acredito que muita gente tem, né, da gente só simplesmente aceitar a resposta dele e acabar, de certa forma, emborrecendo, né? Exatamente. Não, mas pelo contrário, a gente não pode deixar de estudar, a gente não pode deixar de buscar o conhecimento, só que desenvolvendo essa capacidade crítica de usar ele como ferramenta, mas também saber analisar o resultado. Né? E você tocou num ponto
que assim, que realmente, assim, até eu não tinha me atentado muito, mas que eu acho que é crucial, né? A gente está aqui discutindo a IA na educação, mas até no nosso ponto de vista que a gente acaba pensando muito no ensino superior. Mas, na realidade, até tendo essas novas ferramentas, e que a gente está aqui hoje, né, do jeito que está com as ferramentas de IA generativa, mas daqui a 6 meses já deve ter coisas mais fantásticas, a gente vai ter que olhar muito para a educação de base, né, para poder preparar, né, essas crianças, né, os nossos futuros adultos, a ter esse pensamento crítico, né? Trabalhar, saber usar essa ferramenta, porque se não for tratado, ele pode achar como a verdade absoluta, né? Sim. Aquela ferramenta, e isso trazer um problema sério para o futuro. Então, a educação de base precisa ser trabalhada no sentido de, pô, vem cá, vamos, né, ver agora aqui como é que a gente tem que preparar, né, essas nossas crianças, nossos filhos, né, para que eles no futuro saibam usar a ferramenta para o benefício próprio e poder criticar, senão gera um problema grande. E acho que assim, as habilidades também são muito diferentes, né? Porque quando eu era criança, isso não tem muito tempo, assim, era importante você saber que, sei lá, que o Brasil foi fundado em 1500, né? Foi descoberto em 1500, enfim. Que a primeira capital do Brasil foi 1500, alguma coisa, 49 e tal. A minha filha, hoje, fazendo aula na escola, fala assim, pai, isso não é importante. Porque eu pergunto ao Google, eu pergunto ao Alexa. Então, mas o que ela sabe que é importante? Ela sabe que a ordem cronológica dos fatos tem que fazer sentido na cabeça dela. E isso é legal, porque eu falei assim, poxa, isso é uma habilidade muito bacana. Porque a gente, sei lá, eu tenho 40 anos, então, sei lá, 35 anos atrás, eu estava preocupado em memorizar as datas e por ter essa preocupação de memorizar as datas, eu não ficava filosofando muito sobre a linha temporal. Hoje, as crianças, como sabem que, assim, para que eu vou precisar decorar? Eu simplesmente pego meu telefone e vejo, né? Mas a linha temporal é importante, e elas sabem valorizar isso, porque a partir da linha temporal, ela consegue criticar uma informação incorreta. Sim. Então, isso é sensacional, porque são outras habilidades que eles estão desenvolvendo e que, eventualmente, a gente nem percebe. Não percebe. A gente não desenvolveu. Na realidade, assim, eu já sou um pouco mais antigo, 40 e poucos anos atrás, no meu caso, né? Você falou de decorar, realmente, era o que se cobrava na época, né? Você tinha que decorar as datas. Era o método, né? Era o método, né? Você tem que decorar o que aconteceu no ano tal, no dia tal, no mês tal, parará. Cara, e isso fez para muita gente, por exemplo, odiar a história. Sim. Eu ia usar como exemplo a história porque era muito isso, né? Quando, eu não gosto de história. Por quê? Porque tem que decorar. E aí, quem gostava de história, né? Eu sempre fui, né, entusiasta aí, né? Porque eu acho que a gente, para entender o presente, a gente precisa ter o contexto, né? E aí, eu sempre defendia e falava, não é memorizar, não é decorar, é entender. É entender. Pois é. Né? Mas só que a gente era forçado a memorizar. A gente não fazia uma análise, né, dos fatos, uma análise temporal, né? E isso até mudou, porque hoje até eu já gosto bastante de história, porque eu comecei a entender o seguinte, não, cara, peraí, a relação, cara, aconteceu isso aqui, que deflagrou aquilo, parará. E na época lá, não, cara, o que aconteceu no dia tal de 1900 e lá vai fumaça? Mas é porque o acesso ao conhecimento, ao conteúdo era escasso, né? Isso, agora... Então, assim, você tinha um livro que era o livro da escola para ter acesso àquela resposta. Ou a Barça. La Rússia. Pois é, exatamente. Mas era muito escasso. O oráculo era outro. A geração pré-internet tinha essa dificuldade. A geração pós-internet já tem outra cabeça. E na realidade, até você colocando desse ponto, a gente consegue visualizar realmente as fases, né? A gente foi lá atrás, né, com a Barça, La Rússia, aquelas enciclopédias que viu o cara vender na sua casa para você comprar, né? Tinha que ir na biblioteca. Aí mudou quando, né, veio a internet, e principalmente quando vieram os buscadores, Google, principalmente. Aí mudou porque agora você, né... Os trabalhos acadêmicos eram feitos, a gente tinha que escrever, né? E aí o Google trouxe pra gente uma outra possibilidade, né, a gente faz a pesquisa. Essas ferramentas, elas são, né, a gente pode dizer que é a democratização do conhecimento. É um pulo a mais, além de só simplesmente fazer uma busca no Google, né? Sim. Você tem acesso à informação, à educação de uma forma muito mais. Mas lembrando, né, do que? Pensamento crítico, né? Não só simplesmente aceitar a resposta. Porque é exatamente o que você está colocando. Assim, quando a gente olha para um chat GPT e compara com o Google, né? O Google ainda exige um certo nível de curadoria
da pessoa que está fazendo a busca. Por quê? Porque você tem que selecionar, embora o Google, enfim, ranqueie para você tem que fazer uma certa seleção. Eu não vou confiar num site... Não faz muito não, né? Mas... mas sim, sim, verdade. Mas tem que fazer, eu concordo contigo. Mas existe ali uma meta-informação que é, por exemplo, de onde está publicada aquela informação. Então se está num site A ou B, você não confia tanto e tal, e por aí vai. Hoje, com Large Language Models, né, com modelos como o ChatGPT, o problema todo é que você nem sabe de onde ele tirou aquela informação. Então, ele pode estar alucinando, ou seja, ele pode estar tirando uma resposta absolutamente equivocada, e você não sabe de onde está vindo aquela. Ou seja, essa é uma das discussões que existe nessa área, que é digamos assim, a explicabilidade desses modelos, né, e que por trás da ideia de explicabilidade está, né, o accountability, que é a responsabilização de você colocar um conteúdo completamente equivocado para milhões de pessoas no planeta e depois E agora você falou para 50 milhões de pessoas no planeta que isso aqui é azul e não é vermelho. E aí, como é que funciona? Como é que a gente responsabiliza as pessoas, né? Enfim, é isso. Então, e isso aí é o lado, né, que a gente tem que ter muito cuidado, né? Que é justamente pensar no lado da ética, da privacidade também, né? Que às vezes, até pela grande assim, empolgação que muita gente tem, né, de achar que a ferramenta é a solução, mas a gente tem que pensar na ética, na privacidade, até mesmo de você colocar coisas ali dentro, né? A gente teve alguns casos, né, da Samsung, né, que, né, usou a ferramenta, colocou para ajudar o desenvolvimento de produtos e que era coisas confidenciais, né? Então, existe uma grande preocupação. A gente tem que pensar o lado ético, né? O lado ético, privacidade, de equidade, né, de se realmente essa ferramenta vai estar disponível para todo mundo. E assim, você está colocando essa coisa da ética, assim, acredite ou não, os nossos dados são insumo para esse tipo de modelo matemático. Então, vou dar um exemplo como isso é muito verdade. Numa pesquisa recente, eu não vou lembrar quem, foi desenvolvida pelo pessoal da USP, mas era legal que assim, eles pegaram as questões do Enem e botaram as ferramentas como o ChatGPT e outros similares para responder questões do Enem. As questões do Enem que foram que existiam, né, estavam disponíveis na internet. Antes, até a data, o ano de publicação do modelo, ou seja, portanto, o modelo provavelmente se beneficiou, ou seja, leu aquela questão, o modelo acerta muito mais do que as questões pós-treinamento do modelo, ou seja, as questões que o modelo não teve acesso. Ou seja, ele sabe, ele tem como buscar em certo nível aquela informação Então, assim, cuidado, porque a nossa informação, quando a gente publica, esses modelos, eles são capazes, até certo ponto, de saber que eu torço pro Vasco, entendeu? Assim, é bem... Você vê que a pessoa, né? Não, agora né, a gente vê que o podcast melhorou. Tal. Alguns que não estão assistindo não vão concordar. Gente que vai parar de assistir. Vai parar de assistir. Não parem de assistir, por favor, né? Mas realmente melhoramos. A gente vê como é que o nível aqui tá bom, né? Não, mas assim, realmente, você começa a descobrir... a gente brincou aqui do que time torce, mas de várias outras coisas, né? Sim, claro, exatamente. E informações que são sensíveis. E repara que a sensibilidade da informação, ela diz respeito a você e não ao que é senso comum. Então, eventualmente, para alguém é uma informação sensível que ela tem estudado na escola A ou B e assim, ela não gostaria que aquilo ali fosse visível, sei lá, para os colegas de trabalho dela, por exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é algo simples de você definir a fronteira do que é sensível e, digamos assim, o que vai ser invasão de privacidade ou não, até certo ponto, porque o que é privado de cada um depende muito dos aspectos pessoais. Do que aquela pessoa considera para ele como uma informação relevante, né? Pois é. E assim, né? Como eu até comentei agora há pouquinho, né? A gente também tem que pensar que isso também não pode ser uma ferramenta que seja exclusiva só para um grupo de pessoas, né? Para um grupo de alunos, de pessoas, né? A gente tem que pensar na equidade, né? Então, ou seja, beleza, é uma ferramenta bacana que vai destravar, mas a gente tem que também garantir que todos tenham acesso, né? Para a gente não ter uma distorção do ensino, né? No sentido que eu falo de distorção do ensino no sentido de ter uma classe ali que vai ser privilegiada porque tem a possibilidade de usar ferramentas e outras não. Sim, claro. Então, isso tem que... eu acho que tem que ser uma preocupação de quem está desenvolvendo, né? Para garantir que todos tenham acesso àquele recurso. Porque, por exemplo, o Google é
para todos, né? Você tem colocar ali para todos. O ChatGPT, ele tem 2 tipos de licença, né? Então, será que o fato de alguém que poder usar o Plus vai ter um privilégio em relação ao outro, né? Para até a gente não ter distorção, porque a gente já tem tanta distorção no Brasil na educação, né? Seja por ensino público, ensino privado, né? Principalmente na educação de base, e a gente tem que tomar muito cuidado para que não aconteça isso com essas ferramentas. Isso é um ponto bem interessante, mas assim, eu gosto sempre de olhar também por essa outra perspectiva, né? O grande negócio das empresas, das Big Techs de inteligência artificial assim, embora a gente esteja falando muito de inteligência artificial, o grande ouro nessa história é o dado. Ah, com certeza. E quando você pega uma ferramenta como o ChatGPT e disponibiliza para milhões de pessoas assim, porque é de graça, acredite, eles estão pegando aqueles dados, eles estão se beneficiando de quanto mais você usa, mais ela aprende, melhor fica o modelo e melhor é a experiência de uso, tá? Eu costumo brincar o seguinte, o Google vai ser uma empresa ameaçada pela OpenAI? Olha, sim e não. E aí, por que eu quero dizer isso? Porque o Google está sentado numa montanha de dados que ele tem desde 2000 e... sei lá, acho que o Google é de 98, mas explodiu mesmo em 2000 e pouco, né? Ele tem dados de utilização dos usuários desde que o Gmail é Gmail. Então, assim, ele conhece muito. Eles têm vários modelos sobre o comportamento de pessoas, de grandes massas de indivíduos. Aquilo ali é uma informação, ou seja, aquilo ali é um dado que faz com que nenhuma outra empresa consiga tirar a hegemonia desse mercado que o Google já tem. Ele pode não ter Ele pode não conseguir entrar no mercado que a OpenAI está abocanhando agora, que é um novo mercado. Mas do mercado que ele já domina, é muito mais difícil dele conseguir ter uma ameaça. E talvez, se ele construir uma boa, vamos dizer assim, máquina de inteligência artificial com os dados que ele tem, pode até... Ele potencialmente pode superar a OpenAI ou qualquer outra dessas novas. Porque a vantagem competitiva não está na inteligência artificial, porque ela está virando commodity. Todo mundo tem igual, é muito parecido. A vantagem competitiva está nos dados. O dado é um novo petróleo, né? Exatamente. Como o pessoal fala, né? Você tem o dado ali, você consegue extrair... hoje, então, ele é como um beta tester. Tá todo mundo ali... Olha só, exatamente. Tem uma história que é a seguinte, se é de graça, o produto é você. É isso. Mas a gente for pensar nas redes sociais. Exatamente. Por que as redes sociais estão ali gratuitas e tudo mais? Eles querem saber informação, eles querem te vender produto. Porque está gerando informação. Vira tudo um grande experimento social. Exatamente. Vamos testar isso aqui funciona, isso aqui não funciona. A Meta não está fazendo ali, compraram lá o WhatsApp por não sei quantos bilhões lá para soltar um produto gratuito. Ele está pegando informação, está coletando dados, é inevitável. E é ali que está a vantagem competitiva de fato. Porque aquilo ali é algo que ele tem, ele não abre para ninguém. E quanto mais ele tem, mais ele compreende vários fenômenos que ele nem... Inclusive, ele tem a capacidade de trabalhar fenômenos que ele ainda não tem interesse em investigar. Ou seja, provavelmente novos negócios surgirão em que ele já tem condição hoje de investigar com os dados que eles coletaram já nos últimos anos. Não, com certeza. Pegando um gancho, você está falando aí de coisas que ainda vão aparecer, vamos colocar assim, né? E aí, voltando lá no início da nossa conversa, que a gente falou ali tanto da parte... A gente começou a falar da educação e começou a falar também da questão, né, de ser abertos novas possibilidades. E a gente vê realmente uma preocupação que existe por muitas pessoas quando olham, né, para essas ferramentas, é a questão do desemprego, né? Eu vou perder meu emprego e tudo mais. Mas a gente já estava comentando no início, né? Então, não só para TI, mas para as outras áreas, na realidade, assim, a gente tem várias oportunidades que podem surgir, né? Então, assim, o cara de TI, ele pode perder alguma automatização que ele faça, mas ele vai ganhar grandes oportunidades ainda no mercado. Sim, eu acredito que sim. Eu acho que a área de TI, em particular, sim. Agora, o que a gente está experimentando e deve experimentar na verdade, assim, a Revolução Industrial substituiu o trabalho braçal, né? O trabalho do artesão. Sim. Né? A internet, de certa forma, também substituiu vários, digamos assim, tarefas ou atividades profissionais que tinham um nível de cunho intelectual, digamos assim, ainda mais baixo, mas foram substituídos, né? E hoje a inteligência artificial está começando a incomodar, né? Ainda não com tanta força, atividades profissionais que requerem um certo nível de capacidade intelectual.
Eu acho que tem duas coisas que isso é legal as pessoas terem em mente, né? Acho que tem uma coisa que é fundamental é que, enquanto nós seres humanos seguirmos querendo decidir pelas coisas, a gente ainda vai ter um papel muito importante no mercado de trabalho. Ou seja, a minha universidade, quem decide são os líderes dela. A minha vida, quem decide sou eu. A minha empresa, quem decide sou eu. Então, enquanto a gente estiver nesse front, né, a gente não delega isso para uma inteligência artificial. Eu vou dar um exemplo da medicina. Né, assim, o programa de computador pode dizer lá, você tem que fazer o tratamento A ou B, mas, assim, você quer conversar com o médico e quer debater isso com o médico. E quer que o médico te ajude a decidir. Porque é a sua vida, né? Sua vida, exatamente. Então, assim, eu não vou delegar. Enquanto a gente tiver isso, vai ter sempre muita oportunidade para com que novas atividades surjam de decisão em certos níveis, né? E que são apoiadas por essas ferramentas de IA. Então, assim, tem que entender que isso hoje talvez até seja uma bengala, em certo nível. Mas a gente tem que decidir para onde está indo o barco, né? Então, se a gente tem isso em mente, eu acho, e seguimos com uma sociedade que tem essa premissa, né? Que quem decide somos nós, a agenda de decisão é nossa, eu acho que vai continuar tendo atividade profissional sempre novos desdobramentos. Novos desdobramentos, até mesmo como a gente já comentou, né? Até o cara que vai ser o que alguns estão chamando de engenheiro de prompt, né? Pois é. O cara poder saber, né, como ele vai imputar a informação, imputar os dados, né, ali naquela máquina para poder saber, né? Tem até de algumas pesquisas que mostram, né, como é que você tem ali, criar uma lógica em cima de como é que você introduz os prompts, como é que você introduz os dados para você poder obter informação, senão você vai botar de qualquer jeito, não vai adiantar de nada, né? Até só um parênteses, assim, indo pela indústria de software, né, assim, não existe software correto, existe aquele software que atende uma necessidade do teu cliente. Sim. Né? E podem existir várias soluções de software que atendem uma mesma necessidade com níveis de experiência e diferentes, né? Então não é uma coisa que tem um único objetivo, não tem uma objetivo resposta única. Exatamente. Você pode ter ali várias soluções. Né? E isso até, você está falando que é uma verdade. Até eu já organizei alguns processos seletivos, né? Em que eu colocava ali alguma coisa para o cara resolver e não tinha solução única, né? Na verdade, eu queria que o cara me apresentasse a solução, que aquela solução ela atendesse a necessidade, mas ele soubesse justificar, e é o pensamento crítico, né? Ele soubesse justificar o porquê que ele escolheu. Né? E não simplesmente, assim, né? Que aconteceu, né? Numa vez que o cara me deu uma determinada solução e a resposta dele foi assim, eu fiz essa aí porque todo mundo usa. Né? Não é o que a gente quer, né? A gente quer o pensamento crítico, né? Então, mas aí tem várias profissões que vão começar a mudar por causa disso. Por exemplo, o médico decide em cima de um protocolo. E o protocolo não é porque todo mundo usa, mas é porque é o consenso da área médica. Né? E aí, uma coisa que se debate muito, por exemplo, em áreas que são muito protocolares, é assim, até que ponto eu preciso respeitar o protocolo e até que ponto eu preciso entender as especificidades de uma situação e adaptar esse protocolo com certo grau de liberdade. Né? Isso, obviamente, vai existir em todas as áreas e à medida que a gente tem uma tecnologia que, digamos assim, o protocolo ela te oferece rapidamente e fácil e de forma fácil, o que vai te sobrar é a crítica ao protocolo de como é que você faz pequenos ajustes, né, para você alcançar resultados melhores, mais personalizados. E aí você falou personalizado, né? Que eu estava até pensando aqui, né? A lembrança da personalização da educação, né? De você conseguir ali fazer a mudança e poder... Aquilo que a gente já comentou aqui bastante, né? O cara poder preencher as lacunas, descobrir os gaps de conhecimento, fazer ali uma resposta bastante customizada, de repente oferecer um vídeo diferente para... Né? A professora Raquel, né, tem dificuldade em um determinado assunto, vai ver o vídeo tal. Eu tenho no outro assunto, vai ver o vídeo tal. Professor Cadu, e isso vai ser bacana, né? Essa é uma oportunidade fantástica. Isso é bacana e, assim, aí não tem como ser pessimista olhando por esse ângulo, porque, assim, uma sociedade que tem um bom nível de educação, ela consegue superar melhor os desafios que o cotidiano, que a vida cotidiana oferece a gente. E quando a gente fala
então, de melhorar o nível, aí pensando na sociedade e na educação em massa, né? Quer dizer, educação para todo mundo. Caramba, quantos gênios a gente no Brasil não viram acontecer porque o professor porque a escola tinha um método, sei lá, tradicional. método tradicional, método que a criança não conseguia se adaptar, não estimulava, e a criança acabou tomando outro rumo. E na realidade, às vezes até era criança que ia mal na escola e era considerado que era deficiente. Exatamente. Né? Mas não é na realidade, ela não se sabia explorar o método dela. Porque aquela história, nós não somos iguais. E essa é uma coisa muito legal, né? Porque o fato da gente não ser igual faz com que os desafios em todas as áreas se tornem muito mais sofisticados. Né? Porque lidar com o ser humano é algo sui generis. Cada um tem um jeito de se tratar. Né? Eu falo muito esse caso, porque as pessoas são diferentes. Não adianta você achar que vai ter a mesma resposta por todos, que a cabeça da pessoa é diferente, ela está pensando diferente, né? Isso é bacana. E a gente, né, no nosso método tradicional de ensino, né, acaba sempre levando todo mundo na massa, né? Você não tem... Vai na média ali, vai levando o pessoal. Como sofreram os canhotos no passado, né? Eu também. Eu, na realidade, eu era para ser canhoto. Eu fui obrigado a escrever com a mão direita porque era feio escrever com a mão esquerda. Só um exemplo de como... Uma tia minha que ajudou na minha educação, ela não permitia de eu escrever com a mão esquerda. Mas hoje somos muito mais adaptáveis, né? Sim. Porque como a gente teve muito essa urgência, né, de precisar se adaptar, eu hoje uso a mão direita para várias atividades que eu poderia fazer com a mão esquerda. Enfim. Exatamente. Mas isso é uma coisa legal, que eu acho que a IA eu acho que assim, não é só a IA, tá? Não, a ideia de você conseguir usar o dado. É aquela que eu falei, educação de precisão, medicina de precisão. Uhum. É você individualizar. Ou seja, hoje você tem instrumentos para conseguir monitorar o indivíduo com o celular, com tudo que tem direito. E com esses instrumentos você consegue capturar dados e com esses dados você consegue aplicar modelos de inteligência artificial para oferecer uma experiência para ele que é única, para ele, né? E aí isso permite com que a gente consiga oferecer uma educação em massa, mas que não é o método em massa. Sim. Ou seja, é customizável. Você consegue escalar, né? Você consegue escalar, mas conseguindo... É uma ferramenta que te ajuda a você entregar alguma coisa mais personalizada, né? Fazer com que todo mundo consiga mostrar seu potencial. Exatamente. Né? Mostrar seu potencial e a gente conseguir explorar o potencial de cada um. Aí, assim, pra gente já tá caminhando aí pro nosso final, né? Pô, tá bacana, mas infelizmente não dá pra ir até o fim. Eu queria agora que você desse, assim... Beleza, a gente falou toda essa questão da personalização da educação, né? A gente já comentou que vão ser desbravados, né? Novas áreas de trabalho, né? Muita gente preocupada se vai ter desemprego ou não vai ter desemprego, para tudo isso aí. Então, assim, o que para o nosso aluno, né? O aluno que está ali estudando, né? Como é que ele deve se preparar? Seja para usar a ferramenta ou para trabalhar até mesmo criando modelos matemáticos, como é que ele deve se preparar? Quais são as skills que você consegue enxergar que ele tenha que pensar, que ele tenha que trabalhar para poder ele ser inserido, né, nesse novo ambiente, nesse futuro que a gente começa a vislumbrar a partir de agora? Olha, eu acho que são essencialmente 2 skills, assim, grosso modo, né? Uhum. Eu acho que um é a capacidade que cada vez mais eu acho que vem sendo perdido com o tempo, que é a capacidade de interpretar conteúdo. Interpretar conteúdo é ler texto e conseguir capturar o que o texto de fato quer dizer. Ou assistir um vídeo e conseguir capturar efetivamente com a informação que está ali. Né? Ou seja, sair da superficialidade, conseguir entrar de fato, ir além, né? Entrar de fato nos aspectos, assim, nas discussões que estão por trás de pano de fundo, nos textos. Isso é importante, porque se você pegar um texto técnico, né? Um artigo técnico, e ficar só na superfície, você não consegue entender a ideia. Do assim, a filosofia do que está por trás, e é aquilo que conta. Ou seja, não é a equação da rede neural que importa. O que importa é você entender como é que aquilo ali, de certa forma, está trabalhando com a informação no âmbito não visível para a gente, né? E por que aquilo ali tende a dar certo. Eu acho que esse é um ponto, né? E o segundo... assim, uma vez que você tem essa habilidade de ler, né? E de organizar isso, aí eu acho que a gente precisa da nossa capacidade de lógica. Assim,
Por quê? Porque com o texto você consegue identificar quais são os elementos que estão em jogo. E com a lógica você consegue organizar eles, né? Sim. E repara que esse exercício dessas duas coisas, ele está presente essencialmente em todo exercício de desenvolvimento de software. Pensando no... Porque todo desenvolvimento de software requer que você leia uma demanda de software, você entenda o contexto dela, olha só, você tem que entender o contexto, você tem que ler a demanda, organizar essas ideias, entender o que é importante, e depois traduzir isso de uma maneira lógica, independente da implementação, mas de uma maneira lógica que, de fato, as coisas façam sentido para a solução daquele... A linguagem de programação pouco importa, vamos dizer assim. Né? O importante é a lógica. E importará cada vez mais no futuro. Importará cada vez menos no futuro. Por quê? Porque isso vai ser automatizado. Isso você pode pegar a lógica e usar uma ferramenta dessa para transformar em código. Mas como você organiza, de fato, uma solução e... tendo em vista que você conseguiu efetivamente compreender os elementos que estão em jogo na demanda do teu software, isso ainda será muito humano. É onde tem a oportunidade, né, da gente continuar tendo, né, trabalho, né, ter empregabilidade, porque realmente você tem que fazer a interpretação. Tá? Você tem que olhar para aquilo ali, interpretar, entender o que a pessoa quer, qual é a necessidade e transformar, né, na lógica, modelar, né, fazer uma modelagem ali do... Eu tenho vários alunos que, enfim, tem software house, tem, né, ex-alunos, né, que estão no mercado. E eles brincam o seguinte, olha, boa parte das demandas de software que uma empresa, um indivíduo tem, ela não existe. Porque, ou seja, a pessoa diz assim, eu preciso de um aplicativo que faz isso. Aí eu falei, me conta melhor seu problema. Me explica melhor a situação. Aí você, então você não precisa de um aplicativo. Você precisa, na verdade, dessa outra solução aqui. Não é esse aplicativo que você precisa. Então, repara que até esse ponto de vista de entender as demandas, ela é uma atividade que é muito humana. Você precisa interagir. Então, é interação social ali, né? Isso. E aí tem, eu acho que essa habilidade de saber compreender o que está sendo comunicado, tanto no texto, que eu acho que é um exercício poderosíssimo, cognitivo, mas também no vídeo, enfim, ou na interação social, isso é um exercício muito bom. E eu acho que tudo começa no texto. E depois você partir para essa coisa do exercício lógico. E não tem nada melhor do que programar para você exercitar a lógica. Sim. E isso eu defendo bastante, né? Que até a gente tem nos preparatórios que justamente trabalharam nisso, trabalhar o raciocínio lógico e trabalhar a lógica de programação, independente de qualquer linguagem. Exatamente. Ele tem que saber criar lógica. Então, se o aluno ele consegue, né, mapear ali, né, o problema, entender o problema e transformar numa lógica de programação independente da linguagem, a linguagem é mero detalhe. E isso é uma habilidade tão importante que, por exemplo, as escolas canadenses... por exemplo, e muitas escolas americanas de bom padrão, elas trabalham já a programação nos níveis iniciais de educação básica. Isso a gente tem visto cada vez mais essa necessidade, né, realmente. Porque é uma forma de você conseguir entender, né? Essas skills, elas não são só para o pessoal de TI, não. Não, claro que não, exatamente. Porque a lógica de programação, ela permite com que você consiga construir abstrações intelectuais que facilitam você identificar problema, facilitam você identificar gargalos em processos, facilita você identificar, por exemplo, dependências de informação entre situações de solução de conflito. Então, assim, é algo que é útil tanto quanto lógica, a habilidade aritmética, fazer conta. É tão útil quanto. Né? A pessoa não pode querer fugir da matemática, não, que, né, vai usar de alguma forma, né? Até vi fazendo uma brincadeirinha, né? Recebi essa semana mesmo um memezinho que o cara, né, teve um gêniozinho lá, apareceu lá, o cara quero 3 desejos, né? O cara fala assim, o primeiro desejo dele, não quero que exista mais matemática. Acabou os desejos. Acabou a matemática. A matemática, ela está em tudo, ela está presente em tudo, né? E assim, só que não é só a matemática por si, né? Na realidade, é o cara desenvolver o raciocínio lógico. Um livro bem legal sobre isso, que eu acho que assim, eu tô lendo para minha filha, é o livro O Homem que Calculava, Malbatã. É sensacional, porque embora tenha, enfim, uns truques matemáticos ali que, dependendo da idade da criança, fica um pouquinho complicado de explicar. Mas é um livro muito legal porque ele mostra como é que o exercício da matemática ele está presente no cotidiano e está presente em várias situações que você consegue concluir melhor determinadas coisas ou criticar a história do pensamento crítico. A matemática é um instrumento para o pensamento crítico.
Sim. E quando você escuta uma história, que outro dia eu ouvi, que o cara falou assim, não, eu faço... Era uma história de treinamento de aptidão física, né? E aí o indivíduo sendo entrevistado falou assim, não, eu faço 3 quilômetros e 200 metros era pra fazer em 12, eu faço em 6. Aí ele falou, não, eu faço em 5 minutos, 6 minutos. Eu falei, cara, esse cara não tem a noção da conta que ele tá fazendo. Ele tá dizendo que ele corre a mais de 50 km por hora. O recorde mundial é 37, sei lá. Né? É assim, nem a noção da ordem de grandeza, ele consegue. E o cara, errar ali no decimal até vai, mas, a ordem de grandeza, o cara Exatamente. Mas é a história do pensamento crítico. Isso. Você assim, isso tá estranho, deixa eu usar. Aí você vai e usa uma metodologia matemática pra fazer a conta. E quando você tem essa visão crítica, você ouve alguma coisa como essa, você fala assim, ele não tá se ouvindo, ele não tá se escutando. Ele não sabe o que ele falou. E a... Como é que se diz? A matemática, quando a gente estava falando aqui, até mesmo na IA, né? A IA, chat GPT. A gente entra com texto, sai texto, mas o que está por trás é a matemática, né? São modelos matemáticos. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Aquilo ali é bacaninha, né? Pro texto, mas a matemática está lá embaixo. Porque, às vezes, o aluno fica preocupado com a matemática, gente... Não tem como escapar. É difícil de fugir, né? É difícil de fugir. Muito bom. Bom, estamos fechando? Estamos fechando. Vai ter parte 2, então? Vamos fazer uma parte 2 depois, né? Aprofundar mais. O que você acha, Cadu? Acho ótimo. Eu também acho. Espero que os nossos alunos tenham gostado também, né? E a gente pode, com certeza, marcar um segundo encontro, né? Mas primeiro, queria te agradecer, Cadu, mais uma vez pela sua disponibilidade. Foi ótimo bater esse papo. Aprendi pra caramba, né? Porque, na verdade, eu não tenho essa área de formação, mas acho que, de fato, né? A IA, ela tá presente em todas as áreas. Eu acho que a gente tem que, de fato, conhecê-la, né? Eu acho que saber como utilizar a nosso favor e entender que ela, de fato, existe para nos apoiar, né? Eu acho que é um trabalho mesmo... É um caminho sem volta. É o assistente, né? Que vai nos ajudar. Né? É um assistente. Ele está me ajudando bastante. Cardoso, obrigada mais uma vez também por ter convidado o Cadu, né? E por estar aqui com a gente como nosso anfitrião. E queria agradecer também, né, aos nossos alunos por terem nos acompanhado aqui em mais um episódio do nosso EduCast. E já quero deixar o convite aí para o próximo. Mês que vem tem mais. Muito obrigada e um excelente período letivo.